Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e eu estou aqui neste tom alegre para que a gente possa pensar um pouquinho sobre o fim da Idade Média. Sim, vamos chegar à tal da Baixa Idade Média. Tenho certeza que nesse momento tem alguns pensando, ai, finalmente vou me livrar disso. Tanto nome, tanta gente. Rainha, nada contra você não, eu sei que você gosta de Idade Média, mas é muito difícil. Não é não? Mas eu vou te entender. O que acontece é o seguinte, a gente precisa notar que a gente ampliou visões. Então, quando a gente começou a pensar nesta linha do tempo, essa ideia de uma antiguidade chegando no medievo e a ideia de que todo mundo se fechou em oração e para toda a eternidade esperou que a luz voltasse finalmente a brilhar. Esquece esse negócio. Boa parte dessas discussões são só do preconceito dos iluministas, que olhavam aquele momento como algo especial. Tá com isso na mente? Então, a gente precisa notar que o final da Idade Média é um período que borbulha, é um período de muita gente, é um período de cada vez mais informações, trocas. Jura? Quando a gente chega no final da Idade Média, a gente começa a falar no momento de baixa Idade Média. Só pelo sentido quase que de uma linha, de onde você está passando, explicando e colocando. O que é a baixa Idade Média para autores como Jacques Le Goff? É um momento em que você tem um aumento exponencial das trocas comerciais, das redes urbanas, e isso gera um aumento dos debates, das circulações, criando uma Idade Média veloz e de muito mais traços e informações. Rainha, eu tinha entendido que Idade Média era fome, peste e guerra. Que o mundo ia acabar e as pessoas começaram a morrer de fome e era guerra para todo lado. Calma aí, vamos entender isso um pouco melhor. A gente está saindo das movimentações cruzadistas, dos movimentos que vão revincular as relações com o Mediterrâneo e das trocas. A gente já teve um forte crescimento agrícola e comercial. O movimento agrícola e comercial faz com que cada vez tenham mais pessoas, mais alimentação. Maior possibilidade de se alimentar significa uma maior longevidade. Pessoas buscando novos centros de poder, cidades. Sabe aquela Idade Média que você imaginou dos castelos? Então, os castelos não eram tão comuns assim até o final da Idade Média. Apareciam, mas eram muito mais emuralhamentos e que dentro dessas muralhas começavam a acontecer as feiras, as trocas, os tecidos, as novas ideias e toda uma possibilidade comercial plena, fluida, gritante. O movimento comercial, estabelecido a partir do século XII, que se consolida no século XIII, traz para a Idade Média um forte caráter de transformação das suas relações sociais. Enquanto as cidades antes eram os centros de menor importância, vinculados normalmente às vilanias vinculadas ao feudo, agora você passa a ter senhores ocupando aquele espaço, aristocracia se colocando, busca de guerreiros e pessoas que estão buscando novas disputas ali. Mais do que isso, a partir de novos produtos e novas trocas, você passa a ter a potencialidade de crescimento de cidades menores, algum entroncamento de estrada, algum local em que você pode ir para dormir, beber e até mesmo, é complexo, mas é presente durante a Idade Média de maneira muito intensa, de terem tabernas e prostíbulos que acabam se multiplicando. Rainha, peraí, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Se você é fã de Game of Thrones ou outras histórias que buscam esse diálogo com o medievo, certamente você já viu isso. Grandes cidades com áreas baixas, muito sujas, prostíbulos, áreas ricas e nobres com cores e formas. Sim, você tem um diálogo das tradições medievais da Baixa Idade Média com esses novos núcleos. Os núcleos urbanos vão ser um desafio em vários sentidos. Pense,
por exemplo, no olhar da igreja. Quem tradicionalmente eram os clérigos que viviam nas cidades? Os piores. Os beberrões, os que gostavam e nem dominavam tão bem o texto bíblico. A área fundamental da igreja estava consolidada nos mosteiros, nos intelectuais, naqueles que estavam produzindo, nos peregrinos. Você precisa achar novos caminhos para poder atuar. Daí você consegue entender como, junto com o renascimento urbano, surgem novas ordens religiosas, como a dos franciscanos. Francisco de Assis é um ícone de uma determinada mudança sobre essas relações estabelecidas na sociedade. O renascimento comercial e urbano, ele é o pressuposto, é o elemento anterior que vai me ajudar a entender muito das transformações que me levam às tais de fome, peste e guerra. Não entendi. Como é que eu tá crescendo, melhorando, novas dinâmicas, festas, e vai me levar para fome, peste e guerra? Simples. A partir do momento que eu tenho cidades mais importantes e poderes mais aglutinados, eu tenho mais força de batalha para poder conquistar e buscar novas cidades. A partir que nessas cidades eu passo a ter novos profissionais, um ferreiro que faz uma espada muito melhor, um elmo que passa a ser estabelecido, eu passo a ter novos potenciais. Já sei. Tá imaginando aquele cavaleiro andando durinho, virando... Por favor, não. Essa imagem, isso aí é para rei ou para torneios de justas, que também fazem parte desse novo momento. Sabe aquele do cavalo, que vai os dois cavalgando de um lado e de outro, torneios de espadas? Isso sim você vai aprender na cidade medieval. Mas agora, no máximo que você vai ter de ferro é um elmo. Seus peitorais vão ser muito mais de tecido ou de couro. Nas pontas dos escudos, só o centro, o miolo, alguma ripa, fora isso é madeira. A Baixa Idade Média tem muita coisa sobre tanto o que a gente imagina sobre a Idade Média, como aquilo que nos ajudam a entender suas relações políticas e sociais. O incremento de novas técnicas de batalha, obviamente, me levam às guerras. O aumento da circulação de pessoas aumenta os potenciais de pandemia. Ou você vai ter a cara de pau de me dizer que não consegue entender isso? Fenômenos como, por exemplo, ter mais gente e mais potenciais de comércio aumentam o preço dos produtos, gerando uma imensa dificuldade, por exemplo, para que os mais pobres possam adquirir alimentos. Fome pela carestia. Pegou a ideia? Isso é um pouquinho do que você vai ler e para onde você pode ir, olhando ao futuro para uma tal de idade moderna. Beleza? Agora é com vocês, meus caros. Boa leitura e um grande abraço.